Olá, olá pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma live da nossa super série de lives rumo à maturidade. O tema de hoje é autoeficácia, um nome mais bonito para falar sobre poder e exercício do poder, no melhor sentido da expressão, tá certo? Então vamos esperar, como de costume, o Instagram de Ignácio avisar a todos vós que estamos cá ao vivo, beleza? Nesse meio tempo você já sabe o que fazer, manda essa live para todo mundo que vocês conhecem, para nós quebrarmos a má vontade do Instagram para conosco. Vocês sabem que o Instagram tem uma má vontade sem tamanho, né? Ontem mesmo, minha mãe estava reclamando que não conseguiu ver minha live. O Instagram não avisou a minha mãe. Veja o que o Instagram está fazendo com as famílias, meu Deus do céu. Está quebrando o vínculo familiar. Não está avisando a minha mãe que eu estou em live. Pois bem, hoje ele está com uma particular má vontade, como nós estamos vendo aí pelo número de pessoas. Então, as caravanas podem ir se identificando aí, enquanto nós esperamos a indefectível Ana Raquel colocar o tema da live de hoje. Ana Raquel já colocou. Ana, bota com... Como é o nome, meu Deus do céu? Agora a idade é peso, né? Desculpa aí o Alzheimer. Enfim, você entendeu, né? Coloca aí, por gentileza, tá certo? Pessoal aí de Vitória da Conquista, Bahia, Goiânia. Eu vou em Goiânia nos próximos meses. Campo Grande, Paraná. Vou para o Paraná também, em novembro. Santos, talvez eu dê uma passadinha lá. Cabo Frio, Rio de Janeiro. Vou ao Rio de Janeiro agora em setembro. Minas Gerais, Jequitinhonha. Brasília, vou a Brasília em outubro. Piauí não tem previsão não. Mas é isso, pessoal. Vamos embora. Vamos começando enquanto nossa indefectível Ana Raquel coloca aí a hashtag. O nome é isso, a hashtag. Pois é. Bem, pessoal... eu vou botar o internacional aqui, Kildare, Irlanda. O pessoal aqui está só colocando nomes internacionais quando veio o cara de Kildare. Na verdade, ele está falando de São José dos Campos, né? Ele está falando lá dos Goitaquazes e botou aí que está na Irlanda. Mas enfim, anyway. Vamos lá. Olha só. O lance aqui é falar sobre poder, tá certo? Sobre eficácia e autoeficácia. Veja... Esses dias eu respondi uma caixa de alguém falando a respeito do ressentimento que o indivíduo sente quando ele é constantemente humilhado e se coloca nessa posição de humilhação por não se posicionar diante das coisas. Entende? Por não conseguir se posicionar. Então a pessoa está lá com medo danado de perder o afeto dos outros. Está lá com medo danado de ser julgado. Está lá com um desejo insano de agradar. Sobretudo agradar aquela pessoa que mais lhe despreza. Sobretudo agradar aquela pessoa que mais lhe maltrata. Porque também tem uma diferença, veja. É um princípio cristão, um princípio de força, você amar o inimigo. Mas não é um princípio cristão, nem é um princípio de força, você desejar que o inimigo lhe ame. Está entendendo? Então, assim, você amar o inimigo gratuitamente, isso é prova de força. Você ser carente ao ponto de desejar que o inimigo lhe ame e se submeter a tudo que o inimigo deseja, apenas para que ele lhe dê aquelas migalhas de afeto e de amor, isso é um ato de fraqueza. Não é uma manifestação de força. Vocês percebem a diferença. Nós tendemos a confundir essas duas coisas. Né? Nós tendemos a confundir o amor, que é um amor que sai, que é uma medida de força, do afeto que é desejado, que na maioria dos casos é uma medida de fraqueza. Entende? É uma medida de fraqueza. Então, às vezes, você, geralmente, não, às vezes não, a maioria das vezes, o cara está lá se submetendo à pessoa que mais o espicaça, a pessoa que mais o maltrata, a pessoa que mais humilha, não porque ela acha que aquela pessoa que mais lhe maltrata e lhe humilhe, ela precisa de mais amor. Mas porque ela acredita que ela precisa conquistar o afeto daquela pessoa que está lhe maltratando. Vocês percebem que é uma nuance, é uma coisa simples, mas que muda completamente o jogo. Que muda completamente o quadro. Entendeu? Muda completamente o quadro. A gente não pode confundir essas duas coisas. Então a pessoa está lá, desejando que aquele que lhe maltrata caia de afetos por ele, né? Tentando agradar a todo custo,
naquela velha jogada da mulher do malandro, né? Que apanha e diz, não, mas ele vai melhorar, né? Ele vai mudar, não é porque ele não trabalha, não é porque ele fica bebendo com os amigos, jogando até tarde, trazendo prostitutas 3, 4 vezes por dia, tendo 12 filhos fora do relacionamento, não fazendo a menor questão de me tratar bem, xingando a minha mãe, batendo nas crianças. Não é por causa disso que ele é um mau marido, não é verdade? Não é por causa disso que ele não vai mudar se eu parar de... se eu ficar aqui babando, bajulando, se eu ficar aqui fingindo que está tudo normal, se eu ficar aqui numa esperança vã, numa esperança tola de que sem nenhum movimento da parte dele, ou mesmo meu, as coisas irão melhorar. Cara, não me parece que seja uma boa postura, né? Como diz minha querida Juliana. Não, ele não é agressivo, ele é nervoso. Não, nervoso sou eu, minha querida. Nervoso sou eu. Se a pessoa lhe bate, xinga sua mãe, espanca seus irmãos, ameaça de morte seu tio, ele não é nervoso. Tá entendendo? Ele tem que estar enjaulado. São coisas diferentes, né? Nem todo nervoso merece estar enjaulado, mas esse caso, essa pessoa não é nervosa. O nervosismo ele é um instrumento da maldade. Perceba, o nervosismo ele serve à maldade do coração. Então é óbvio que a principal característica da pessoa não é ser nervosa, a principal característica da pessoa é ser má. Ela é má. E parte da maldade dela tem um componente de nervosismo. Vocês percebem que o trabalho que está sendo feito aqui é quase um trabalho de linguagem. Assim, se a gente for olhar o retrospectivo das lives. É quase um trabalho de linguagem, porque quando você consegue descrever bem a situação, você consegue sair da situação. Quanto melhor você consegue descrever a situação, melhor você consegue saber por onde ela vai caminhar, mais você consegue saber aonde ela vai desaguar, mais você consegue saber os caminhos que você vai ter que trilhar para sair dela. Entendeu? Então, essa capacidade que a gente tem que ter de descrever o que está acontecendo é algo que também deve ser polido ao máximo. Deve ser polido ao máximo. Veja, nós passamos aqui basicamente quase 10 minutos apenas fazendo distinções no nível da linguagem. De algumas situações que modificam vidas, de algumas situações que às vezes estruturam vidas, biografias por décadas. O cara está há 20, 30 anos preso numa situação porque ele não conseguiu descrever adequadamente a situação. Entende? Então, só para a gente amarrar esse ponto e voltar para o tema da nossa live aqui, né? O que é eficácia, minha gente? Veja, a eficácia é a capacidade que você tem, colocada nesse sentido, né? No sentido que os autores desse livro aqui dão, que nós estamos trabalhando. A eficácia é a capacidade que você tem de transformar o mundo à sua volta. E aí, uma coisa muito interessante que é colocada nesse capítulo é o seguinte: existe uma nota de maravilhamento que precede a eficácia. De alguma forma nós tratamos disso ontem, né? O maravilhamento com o mundo, ele precede a eficiência em lidar com o mundo. E aí nós vamos ao exemplo das crianças. As crianças têm uma coisa muito curiosa que é o seguinte: no momento em que as crianças conseguem compreender que existe uma diferença entre elas e o mundo, elas não cansam de explorar o mundo à sua volta. E elas não cansam de se dedicar à exploração do mundo à sua volta. Até porque é uma vida muito física, né? Então o mundo físico e o mundo físico dela interior, e eles ficam aqui nessa conversa física, porque é o mundo infantil, é o mundo físico. Mas perceba, existe esse impulso de explorar, de colocar-se como explorador de tudo aquilo que não é você. Então você percebe que existe um mundo lá fora, existe uma diferença entre você e o mundo lá fora, e você vai ficar explorando aquilo o tempo todo. Nas crianças isso é muito claro. Porque, de algum modo, nesse sentido físico, elas estão voltadas para fora. Nós adultos caímos no erro de nos voltarmos cada vez menos para as coisas que existem e cada vez mais para o mundo que a gente cria. E nisso a gente perde força. O problema de perder força, minha gente, vê só, o problema de perder força é porque você fica ressentido. Eu quero falar isso aqui um pouco. Não existe outro caminho senão a força. O humilde, ele é absurdamente forte. O paciente é muito forte. Todas as virtudes
que nos parecem virtudes que geram fraqueza, na verdade são virtudes que precisam de grande força. Para você ter mansidão, você precisa ser incrivelmente forte. Para você ser um Marte, você precisa estar no auge da sua força. Você percebe que a solução é a força, meu Deus do céu. A única solução é a força. Não existe outra. Porque a solução vai depender de você resistir ao que está dado e mudar o que está dado. E essas duas coisas só são feitas com força. É a força de resistir à circunstância e a força de mudar a circunstância. De tal modo que não existe solução senão na força. Você diz, mas Pedro, isso não vai contra o princípio cristão de você perceber a sua pequenez? De você até amar a sua fraqueza? Não, meu filho, porque o amor à fraqueza cristã é o amor da consciência de que você é fraco e exatamente por isso você vai receber a força do alto, meu querido. Então, quando você percebe que é fraco, é o que diz São Paulo, quando sou fraco, aí é que sou forte. Então perceba, esse reconhecimento e amor à própria pequenez não é um amor à fraqueza pela fraqueza. É um amor à fraqueza porque ela vai ser o balde, ela vai ser o lugar onde a força vai se derramar. Entende? A fraqueza é como um lugar vazio, onde a força vai se derramar. Então, a única solução é a força. Percebe? Isso significa dizer que quando a gente abandona a força, quando a gente abandona a força, a gente vai se tornando um indivíduo amargo e ressentido. Por quê? Porque a vida vai sendo costurada entre incapacidade de resistir à circunstância e incapacidade de mudar a circunstância. Aí você é incapaz de resistir e você é incapaz de mudar. Todo dia, todo dia, todo dia. Meu filho, não tem psique que resista, não tem biografia que resista a um esmagamento contínuo desse. Você vai enlouquecer. Enlouquecer. Então o cara não consegue resistir ao que está dado, nem consegue mudar o que está dado. Todo santo dia, 7 vezes por semana, 365 dias por ano. Durante 2, 3, 5, 10 anos. Não tem quem resista a um negócio desse. É por isso que a gente tem que buscar a força. O máximo que a gente conseguir. A gente tem que buscar a força de modificar as coisas. A gente tem que buscar a força de resistir às coisas. E quanto mais você modifica o ambiente à sua volta, quanto mais você consegue resistir da maneira adequada ao ambiente à sua volta, mais isso entra em você como um fogo, assim como uma capacidade. É isso que o autor está querendo dizer com autoeficácia. Ou seja, você é eficiente e você se percebe eficiente. O que aumenta a sua eficiência, aumenta a sua percepção que é eficiente e você entra num círculo virtuoso. Não vicioso, mas virtuoso. Entendeu? Perceba, minha gente, a fraqueza, ela nunca é a resposta. A solução está na força. Entendeu? E a força está ligada à tentativa e ao desprendimento de si na tentativa. Ou seja, quem está preocupadíssimo em não se ferir na tentativa, não tenta. E exatamente porque não tenta, não consegue. E por não conseguir, torna-se mais fraco. E por tornar-se mais fraco, torna-se mais rancoroso, mais ressentido. E quando se torna mais rancoroso e mais ressentido, mais olha para o próprio umbigo e para a própria dor. E mais vai tentar se poupar da dor de fazer as coisas. E tudo começa novamente. E aí você entra num maldito carrossel do Satanás e não sai mais nunca. Então veja que curioso. A força ela é conseguida quando a gente não tem peninha de sofrer na tentativa.
Entendeu? A gente consegue a força quando a gente não tem pena de sofrer na tentativa. E se a força é a única resposta que existe, desapegar-se o suficiente para, se precisar sofrer na tentativa, sofrer, é a única possibilidade de alcançar a força. Tá entendendo? Então, assim, simplesmente, meu Deus do céu, simplesmente não tenha medo de sofrer tentando. Porque essa é a única possibilidade de alcançar a força. E só tem resposta na força. E tem um outro ponto aqui. A força sempre está disponível, pô. Esse aqui é um outro negócio. A força sempre está disponível. A força sempre é possível. Não existe situação em que a força seja impossível. Você pode estar algemado no fundo de uma masmorra, né, ter tido a pele arrancada, está esperando para ser morto após ser torturado como um Marte. A força é possível. Aliás, é nesse momento em que o indivíduo é mais forte. Tá entendendo? É nesse momento que o indivíduo é mais forte. Não existe uma situação na vida em que a força é impossível. Pode existir situações em que um certo grau de força não dá para ser alcançado ali naquele momento. Beleza, isso é verdade. Agora, não tem nenhuma situação em que todo grau de força seja impossível. Algum grau de força é possível. Você está entendendo? Se lhe ocorrer em algum momento da sua vida que existe uma impossibilidade de agir com força, saiba, isso é uma mentira e uma tentação. A força sempre está disponível. Mas, Pedro, a única coisa que eu posso fazer naquela situação é rezar todo dia por ela e ficar em silêncio. Meu filho, você acha que isso é um movimento de fraqueza? E você acha que ser capaz de rezar todo dia por uma coisa que só piora a cada dia é um movimento de fraqueza? Não, meu amigo. Isso é um movimento de força e muita força. Tá entendendo? Então veja, sempre é possível. A força sempre é possível. Nunca imagine que existe alguma impossibilidade de ação. Sempre é possível agir. E sempre é possível agir com força. Tá entendendo? Sempre é possível agir, sempre é possível agir com força. A ideia da impossibilidade da força e da impossibilidade da ação não são ideias que estão descrevendo o mundo real. São mentiras que estão colocando um véu sobre o mundo real. Porque no mundo real não há situação em que a força seja impossível, em que a escolha seja impossível, em que a ação seja impossível. Não existe isso. Enquanto estivermos debaixo do sol, é possível agir. Sandra Monteiro Soares pergunta, força interna, né? E no caso de depressão? Sempre é possível ao depressivo agir, pô. Sempre. Eu não estou dizendo que é possível ao depressivo, no momento que ele quiser, ele sai inteiramente da depressão como num salto. Como quem está com os pés na água e de repente pula para um lugar seco e a água não toca mais seus pés. Eu não estou falando disso. Mas estou falando que algum movimento de subida é possível. Sempre. Ah, Pedro, eu não consigo mais realizar as coisas que eu realizava antes. Tudo bem. Eu não consigo me concentrar mais 2 horas como eu me concentrava antes. Ok. Mas algum minuto você consegue se concentrar. 10, 8 minutos, 5, 2, 1, 30 segundos, não importa. Alguma porção de tempo você consegue utilizar conscientemente, não é? São 5 segundos? São. Você vai utilizar os 5 segundos. Você entende? Veja. Tem uma música de Paulinho da Viola que eu gosto muito. Tem um trecho que diz assim: faça como o velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Sabe? Isso para alguém
com depressão ou então em algum espectro do transtorno bipolar, por exemplo. Eu acho essa frase de uma sabedoria gigantesca. Durante o nevoeiro, leva o barco devagar. Às vezes a gente se frustra, não é porque a força não está ao alcance. A gente se frustra porque a força que nós gostaríamos de ter não está sendo possível no momento. Não estamos trabalhando com isso no momento, Senhor. Então, assim, a força que você gostaria de ter não é a que você tem disponível agora. Aí o cara se frustra completamente e na cabeça dele fica como a cabeça de uma criança. Ah, se não for do jeito que eu quero não quero mais não. Né? Feito uma pessoa fazendo uma birrinha. A gente faz essas birras. Porque às vezes a frustração é tão grande que o cara deixa tudo pra lá. Só que veja, isso é uma tentação, porque não é real, pô. Não é real. Entendeu? Você tá no auge da depressão, algo pode ser feito. Um acompanhamento é possível. Um medicamento é possível. Uma postura é possível. Pequenas ações são possíveis. Ajuda é possível. A prece é possível. Veja, mesmo no auge da incapacidade, não existe 100% de incapacidade. Pô. É isso que eu estou querendo dizer. Não existe 100% de incapacidade. Alguma coisa sempre será possível. Alguma margem de manobra sempre vai existir. E agir com força significa agir dentro da margem de manobra possível. Não necessariamente dentro da margem de manobra ideal. Ou dentro da margem de manobra desejável. Mas dentro da margem de manobra que é possível. A gente, nossa. A gente tem uma capacidade violenta mesmo, de desperdiçar as possibilidades de manobra que as circunstâncias nos dão, sabe? Sim, porque a gente não quer resolver mesmo o problema. A gente quer resolver o problema do jeito que nós gostaríamos que o problema fosse resolvido. Do modo que nós pensamos que o problema poderia ser resolvido. Você entende? E isso é você rejeitar a margem de manobra possível. Porque o cara só está de olho na margem de manobra ideal. Tirem isso da cabeça de vocês. Margem de manobra ideal é uma coisa. Margem de manobra possível é outra. Nós vivemos dentro da margem de manobra possível. Não dentro da margem de manobra ideal. Então toda ação humana ela vai se dar dentro de um conjunto fixo de possibilidades. Não de uma margem de idealidades. Está entendendo? O ideal ele existe para guiar o possível. Mas é no possível que a vida vai se desenrolar. A vida não se desenrola no ideal, no mundo das ideias. A vida se desenrola na arena, meu querido. Tá entendendo? O que importa é o homem na arena. O homem coberto de poeira, suor e sangue. Isso é o que importa. E isso é a margem de manobra possível. Tá entendendo? Então o que nos cabe é perceber qual é a margem de manobra possível e agir dentro dessa margem de manobra. Nos perdoando, inclusive, por só conseguir fazer isso. Perdoando Deus por só permitir isso. Perdoando as pessoas por observarem que nós estamos fazendo apenas isso. Está entendendo? Sem ressentimentos, sem mágoas. Cara, se conseguíssemos agir assim, a quase totalidade da vida da gente estava resolvida. A quase totalidade da vida da gente estava resolvida. É porque a gente não consegue, é difícil mesmo. Mas é bom tá com essa ideia no horizonte, entendeu? É bom tá com isso trabalhado na cabeça.
Tá com isso aqui, ó. Ah, é desse jeito que funciona, é. Não consegui, paciência. Mas é desse jeito que a coisa funciona. Tá certo? Então, pessoal, é isto. Muitíssimo obrigado. Já sabem o que fazer. Vou repetir. Espalhem, falem, comentem, mandem. Enfim, façam isso chegar ao maior número de pessoas possível. Beleza? Pois, abraço. Beijo grande para todos vós. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu.